Agora foi. O tempo segue, caiu a conexão, mas vamos continuar da onde estávamos. Estamos no auge do nosso público, mas eu tenho certeza que o pessoal vai voltar aqui, Ramires. E aí eu queria mandar alguns abraços aqui. Eu não sei se essas pessoas estarão aqui, mas fica registrado o abraço. O Renato Corona e a Ellen, amiga querida que estudou comigo lá quando eu tinha 15 anos, eles pediram a caneca também e eu vou providenciar, tá bom? O pessoal tá voltando bastante forte aí. O Renan falou que participou do Conselho de Juventude, junto com o Evandro Giglio e com o Marcos Saraiva, nossos grandes amigos aí também. Olha o Felipe Lima aí. Rapaz, você apareceu, Felipe Lima. Abraço, Ô, ô, Felipe Lima. ô, Caio, você sabe que quem me Hum. filiou no PSDB, quem foi a pessoa que eu mandei mensagem que eu tava contando mais cedo, foi o Felipe Lima? Meu Deus do céu, hein? Que honra, que honra. Olha ele aí conosco. Eduardo Rocha, Maurício Martins, Carla, todos queridos, obrigado por retornarem aqui. A Carla também falou que é caneca. Eu vou anotar todo mundo aqui que é caneca, viu, Ramires? Porque tem bastante gente falando. Wellington, obrigado por retornar aí. Eu peço desculpa por ter caído a conexão, mas nós vamos continuar a conversa de onde estávamos. Eu queria aproveitar então a sua fala, Ramires, para dizer o seguinte: o Bruno Covas, ele foi um militante da juventude partidária. A gente chegou um pouco depois dele, inclusive nesse momento, mas ele foi um grande militante da juventude partidária. E ele, prefeito da cidade de São Paulo, abriu muito espaço para os jovens. Eu queria que você falasse um pouco dessa herança que ele nos deixa de oportunidade para a juventude dentro da gestão pública. Caio, muitas vezes acontece na política que muitas pessoas têm discurso de é jovem, vou falar pela juventude, etc. Mas a diferença entre falar pela juventude e de fato empoderar é muito grande. Quando o Bruno convidou eu para vir para a gestão, eu fiquei muito assim honrado, porque não era único exclusivamente porque me conhecia, etc. e tal, não, porque acreditava no potencial e encontrou ali uma vertente para potencializar. Foi o que aconteceu. Tem vários exemplos aqui de secretários, de presidentes de empresa pública, enfim, que são jovens que passaram essa trajetória com a gente e tiveram esse espaço. E eu acho que foi uma quebra de paradigma, porque muitas vezes a juventude ela é vista como a galera que vai fazer a música, a galera que vai uma campanha política balançar uma bandeira ou coisa do tipo. O Bruno fez a virada de chave, falou, não, essa galera é importante e eu quero ela trabalhando comigo e em cargos estratégicos. Eu acho que isso, o Marcos Barão, nosso presidente do Conselho Nacional de Juventude, está aqui também, e eu acho que essa foi a virada de chave do Bruno e o legado. E um legado que traz muita responsabilidade para a gente, porque a gente tem a missão de continuar todos os ensinamentos que o Bruno nos deu. Uma coisa interessante, o Bruno começou muito novo na política e fez toda a trilha, militando pela juventude, sendo o engajador da juventude, até chegar a ser prefeito de São Paulo. Eu acho que é uma história assim, de inspiração, já era quando ele estava vivo e a gente já tinha como referência, agora mais do que nunca é nossa obrigação continuar isso. E eu acho que é essa grande virada de chave que é o ponto, de sair da expectativa de ter um dia um cargo para conseguir fazer a transformação social que a gente tanto sonha, para efetivamente estar na máquina e conseguir participar das mesas de discussão. Que antigamente a gente ouvia falar das mesas, os debates, etc., mas a turma que decidia tinha todo mundo cabelo branco. Nós estarmos nesses espaços é um negócio que eu acho assim que não tem preço, é um legado que o Bruno deixou fantástico, fantástico mesmo, quebra paradigma. Sem dúvida. Eu queria falar para Ellen, que entrou depois que eu falei da caneca, que eu estou mandando uma caneca para você, tá, Ellen? E também falar que o Ademir Gatti, que é uma referência na região do Ipiranga, e que ele é jovem há um pouco mais de tempo que a gente, mas é um jovem querido que é corredor aqui na região do Ipiranga, e é uma figura muito conhecida, entrou aqui para nos assistir também, mandar um abraço. E aí eu ia
engatar a pergunta sobre a participação da juventude no debate político. Você acredita que ela tem aumentado nos últimos anos? E ao que você considera isso? Por que, se sim ou se não, qual é a história desse aumento? Eu acho que a gente passou por um processo de descredibilidade muito grande na política como um todo, e isso deu uma afastada muito grande da juventude. Porque a galera pensava, não, eu não vou entrar, não vou debater, não vou me engajar, porque é um ambiente muito corrupto, só tem coisa errada e etc e tal. Mas com o contexto atual, eu acho que a pandemia acende muito isso, da necessidade de ter engajamento político, de você ter a tua manifestação para a gente conseguir efetivamente mudar as coisas ou colocar nos espaços de poder pessoas que de fato defendam nossos interesses. Então eu sinto que a gente está tendo uma nova virada de chave. A juventude, de novo, volta para o debate político e agora querendo mais ter atuação, enfim. Você tem aí, na última eleição, eu acho que a gente já teve um processo de muitos jovens entrando, jovens que não estavam na política, que ninguém conhecia e de repente foram eleitos. E eu acho que esse processo tende a crescer. E política é isso, né? Política é ocupar espaço. Então a gente tem que... Pode falar. Não, ia só mandar um abraço aqui, eu achei que você havia concluído, mas eu vou pedir para você terminar, mas mais um prefeito, no caso uma prefeita, que é a Priscila Gambale, acaba de entrar aqui, prefeito de Ferraz de Vasconcelos, então a gente está com 2 prefeitos nos assistindo, Ramírez, mas pode concluir. Que honra, que honra. Não era isso, cara, eu ia dizer que justamente, eu acho que a galera tá voltando e dessa vez mais qualificado. A galera tá se preocupando em pesquisar melhor, em entender mais o que está acontecendo para falar com propriedade e com profundidade. Na época do fake news, informação é uma coisa assim fundamental para a gente conseguir entender e se posicionar, né? Você falou de 2 assuntos nessa sua resposta, que são 2 que eu tenho pergunta aqui separadas para te fazer. Eu vou começar pela pandemia. 14% das pessoas entre 25 e 39 anos ficaram ou estão desempregadas nesse período de pandemia. Eu queria que você falasse um pouco desse impacto da pandemia no público jovem e como que a gente trabalha essa questão. Em 2017, a média para um jovem conseguir um emprego era de 14 meses. Inclusive o Barão, que está nos assistindo aqui, que é o presidente do Conselho Nacional de Juventude, eles fizeram uma pesquisa que chama Juventudes e a Pandemia. A pesquisa é extremamente atual, focada, que teve mais de 50 mil respostas na segunda edição. Para quem está nos assistindo e não sabe qual que é a amostra, geralmente para fazer uma pesquisa no Brasil, se você tiver 5 mil respostas, você está com uma pesquisa show de bola. Então, tiveram mais de 50 mil respostas e traz algumas aflições e algumas problemáticas. Primeira, a expectativa do jovem de conseguir emprego formal, CLT, ela diminuiu drasticamente. Eu não me lembro o número efetivo, mas a expectativa. Então, a esperança dos jovens foi afetada pela pandemia. E quando você fala de esperança, você fala de um negócio muito complicado. Porque falta vontade. Os jovens estão saindo mais tarde de casa. O processo da pandemia atrapalhou também na questão da educação. Olha o Doni aqui com a gente. O processo da educação, o processo todo de formalização. Então, sair disso é um enorme desafio e a gente tem que pensar em soluções criativas. De entender, e o jovem entender também, que não é só um emprego formal, que é só uma CLT, que pode ser um caminho. Se ele quiser ser MC, hoje os jovens da cidade de São Paulo, pelo menos, eles têm muito mais vontade de ser um MC de funk do que um jogador de futebol, que era o que era antigamente, mais ali na nossa época. E hoje é isso. E eu acho que estimular esses mecanismos e dizer para eles que, olha, isso também é um caminho, só que, para você ser MC, você precisa se capacitar, você precisa ser bom em poesia, em literatura, para ter uma bagagem melhor. Então, eu acho que alguns caminhos pensados na economia criativa, no turismo, no setor de serviços, eles são talvez a saída. Mas fato é,
a gente está com um nível de desemprego na juventude muito alto e tende a crescer. Então, assim, a gente tem que pensar em caminhos urgentes e muito rápidos, porque a gente está num bônus demográfico, a pirâmide ela está mais larga na parte da juventude e isso vai diminuindo até que a gente tenha aquela população só idosa. Então a gente tem que aproveitar esse tempo. É uma janela de oportunidade muito importante que a gente não pode deixar passar. Por isso que eu volto na questão do Bruno. Colocar jovens na liderança, pensando também para os jovens, óbvio que aqui a gente vai falar de todos os públicos, né? Mas estimular essas juventudes e colocar elas em espaço de decisão, emancipar esses jovens é fundamental para que a gente tenha qualquer tipo de crescimento ou redução de desigualdade, ou, enfim, virada de chave mesmo da nossa população. Bacana. Trazendo para fake news, então, que era uma das coisas que eu queria falar, eu queria saber a sua opinião. Se o jovem, por ter muita informação, ele é quem melhor lida com a fake news, exatamente por ter bastante informação, ou por ter bastante informação, ele é quem pior lida com as fake news. Como você acha que é essa relação do jovem com as fake news? Eu acho que no começo, aí, sei lá, uns 5 anos atrás, o jovem ainda não estava... Aliás, ninguém estava preparado para o processo de fake news. Agora eu sinto que existem movimentos de jovens, e isso eu já vi movimento desde grupo do Facebook, aliás, Facebook que hoje já está caindo em desuso, mas Instagrams e etc e tal, de grupos de jovens, movimentações de jovens indo contrário às fake news e se preocupando muito no diálogo em reverberar mensagens que sejam com procedência. Então eu acho que está aqui na juventude um pouco de esperança nessa questão, de fomentar que as pessoas, de falar no grupo da família, por exemplo, olha, essa informação aqui é melhor a gente dar uma olhada, olha, não é bem assim. Eu tenho diversos amigos, ou os alunos nossos que a gente tem nos nossos programas, que sempre falam que às vezes manda alguma coisa no WhatsApp, e hoje o WhatsApp é uma ferramenta fantástica para comunicação, mas também muito problemática do ponto de vista de checar as notícias. Eu acho que a juventude está cumprindo um papel, e cada vez mais, de serem propagadores de notícias verdadeiras ou de reflexões para que a galera consiga visualizar melhor. Um pouco também porque os jovens estão mais na internet do que outras faixas etárias. Óbvio que está cada vez mais acessível a internet, mas eu acho que é um ambiente que a galera já nasce já sabendo mexer. Antigamente a gente fazia curso de informática, né? Eu imagino que seu filho já deve estar brincando e mexendo no celular sabendo sozinho. Eu vejo um pouco dessa forma. É muito louco essa mudança. E por falar em mudança, eu ia emendar o seguinte: a democracia reconquistada, ela se deu através de muitas lutas. Essas lutas basicamente lideradas por jovens. E hoje a gente vive um momento de flerte antidemocrático. Qual o papel da juventude nesse momento? Eu acho que é a hora da juventude se unir, efetivamente. Eu tenho sentido muito isso e cada vez mais. E principalmente nesse processo da vacina. Foi um processo importante que eu vi muito amigo meu, conhecidos, etc. e tal, batendo de frente contra o negacionismo. Dizendo, não, é importante, é isso, a gente tem que se mobilizar. A informação ela é importante também. A gente flerta com sistemas. Eu vi uma reportagem hoje que até compartilhei, que tá toda a questão que está acontecendo lá no Afeganistão. E aí falaram que a galera foi contra a vacina, que tá bloqueando as vacinas. Eu falei, nossa, olha só, tem uma turma aqui no Brasil que tá nesse movimento. Você fala, meu, olha o quanto é absurdo isso. Então, eu acho que os processos de mobilização, eles vêm muito da juventude e são extremamente importantes que a gente fomente e cada vez mais estimule. A gente está vendo uma volta de manifestações na rua, muito descontentamento com o governo, com o que está posto, e a gente vê muito disso.
jovem, é a Uni, são os movimentos que voltam a ter um protagonismo que me parece que ficou um tempo muito apagado. E eu acho que a galera tá voltando essa efervescência para tocar e para fazer as coisas andarem da forma com que a gente acredita. Caio, a primeira vez que eu fui numa conversa com jovens foi lá no Heliópolis. Você era subprefeito de Ipiranga, inclusive. Fui lá no CEL Heliópolis, no grupo do Fala Juventude. E eu lembro que tinham 50 jovens e tal, e eles reclamaram de uma questão de saúde mental, que é um tema também muito latente, não só na juventude, e ainda mais agora, no processo da pandemia. E eles falaram tal, e eu virei para uma jovem e falei, olha, vocês estão em 50 jovens aqui. Se vocês juntarem, que os 50 não possam, 40, irem segunda-feira, lá na porta da minha secretaria, Líbero Badaró 119, com um monte de cartaz e se manifestarem, essa pressão vai ajudar com que nós do poder público consigamos dar mais encaminhamento ou prioridade nas pautas de vocês. Aí a galera, mas como assim? Você está chamando a gente para manifestar na porta da prefeitura? Você está ficando doido? Eu falei, não, é assim. Sem o engajamento, sem o poder público, ou sem a gente se unir em torno daquilo que a gente acredita que seja o melhor para a nossa comunidade, enfim, não vai rolar. A galera que está sentada nos postos de poder muitas vezes pode simplesmente não ouvir porque as pessoas não se mobilizam e se engajam. Então eu acho que isso também é um ponto que tem que ser estimulado. A voz das juventudes. Aliás, Caio, a gente fala em juventudes agora no plural. A gente está mudando a terminologia de juventudes, tudo quanto lugar aí, literatura, porque são várias. O jovem negro, é o jovem indígena, é o jovem da Faria Lima, são várias juventudes. Então a gente costuma falar a terminologia agora no plural, entendendo justamente a complexidade e a diversidade. E eu acho que sem essa mobilização a gente não consegue fazer as coisas andarem, não. Bacana, Ramírez. Obrigado aí até agora. Queria mandar um abraço para o Jean Viana, que entrou aqui, mandou um abraço. Para o Clóvis, amigo da CPTM. E aproveitando essa sua fala sobre as diversas juventudes, a nova terminologia, perguntar um pouco para você como se faz a manutenção da política pública de juventude, sabendo que a gente, em algum momento, deixa de ser jovem. Então a gente talvez deixe de fazer política pública para a juventude, mas a juventude não deixa de existir. Então como que você faz essa manutenção da política pública para a juventude? Eu acho que toda política tem que ser atualizada, mas a de juventude necessariamente tem que ser atualizada a todo momento. Assim, você sempre tem que estar ouvindo o público. Nós estamos passando por um processo na prefeitura agora de criação do Plano Municipal de Juventude. E existiu em outros momentos propostas de plano. São Paulo nunca teve, inclusive, mas surgiu proposta de plano. Aí, na sexta-feira agora, tivemos posse do conselho. Eu falei que a gente está fazendo esse processo, começando a construir, inclusive, o escritório de drogas e crime da ONU, que está nos ajudando nisso. E uma conselheira antiga, que tinha participado em outras gestões, falou, mas a gente fez na nossa época uma proposta de plano. Eu falei, fizeram, em 2017. A juventude de 2017 não é a mesma de 2021, não. É completamente diferente. Aliás, partindo do pressuposto do antes da pandemia e o depois da pandemia também, né? E tem que ser completamente atual, e para isso tem que ouvir a população que está na rua. Tem que ouvir quem está nas pontas. Porque senão não adianta. É muito fácil. Eu, sei lá quem, gestor de juventude, etc., pensar, puta, essa ideia é brilhante, os jovens iam amar isso daqui. Mas talvez a gente, quando era jovem, eu ainda estou nessa fase de juventude aí, mas já estou quase passando. Poderia ser interessante. Eu falo muito do funk. O funk é uma expressão que está muito em alta, só que está vindo outras expressões. Está vindo uma expressão agora, o K-pop, que está um sucesso na molecadinha, tá bombando, que talvez vire o novo funk daqui a uns anos. E se você não entender essas expressões e a forma de diálogo da juventude, não rola. Então eu acho que a política tem que se manter extremamente atual e a todo momento fazendo novas e novas consultas para ficar balanceado com as necessidades.
eu acho que é um pouco isso. Escutar é importante. Eu acho que o Luiz Miranda entrou aqui com a gente. O Anderson Trajano também tá com a gente, Caio. Tá aqui com a gente, o Anderson Trajano, Luizinho Miranda. E eu ia te perguntar essa coisa da nova juventude. Você comentou aí sobre a Semana da Juventude, os trabalhos que foram realizados, e comentou sobre a questão da educação financeira. A educação financeira é a próxima pauta de juventude a ser tratada nos próximos anos? Eu acho que sim. Além disso, saúde mental. Eu acho que as duas pautas que estão assim muito em alta, a saúde, a educação financeira, ainda mais num tempo onde a gente vai no mercado, não sei, eu não vivi a época do Collor com consciência e dinheiro, né? Mas do que eu escuto falar, parece que a gente está na era do Collor de novo, porque vai no mercado, um dia o frango tá tanto, aí você vai na outra semana, você fala assim, mas não estava R$ 2 mais barato semana passada? E eu acho que aprender a educar os jovens e as jovens financeiramente é fundamental. Primeiro, para aprender a poupar, para poder construir o que você quer, e também é um processo de organização. Você aprende a se organizar em outros âmbitos da sua vida. E você começa a balancear e entender, porque hoje é muito fácil. Ter um cartão de crédito é muito fácil, ter crédito num banco é muito fácil, é tudo muito mais fácil, só que é muito mais fácil de se endividar. Aí você sair disso é uma bola de neve. Então foi essa uma das preocupações que a gente teve na semana, de falar com isso, e a gente foi justamente e puxou uma instituição bancária que tem a cara da juventude, que é inteira online, não tem agência e etc e tal, para trocar uma ideia na mesma língua com a galera. E eu acho que esse lance também da saúde mental é outra temática muito forte. A gente passa agora de um momento em que a gente achava que saúde mental era frescura. Eu fui criado no interior. Saúde mental era falta de serviço. Quando você não estava bem, etc., não, vai trabalhar. Para entender que não, as pessoas sofrem, sentem, e a gente precisa tratar isso para que feche o ciclo. A pressão em cima das juventudes é muito grande. Para conseguir um emprego, você precisa antes ter uma faculdade, em tese, né? Porque existem outros caminhos. Mas é difícil pensar que um jovem com 17 anos vai ter consciência plena, maturidade, para escolher o que ele vai fazer pro resto da vida. E a pressão em cima disso é muito grande. A pressão social e etc e tal. Ainda mais quando se trata de jovens, por exemplo, o jovem negro da periferia, a jovem negra da periferia, a jovem que foi mãe e é negra da periferia. São públicos assim que você fala, você vai cortando o direito de sonhar dessas pessoas. E é muito maluco isso, mas eu acho que são discussões atuais e que a gente cada vez vai ver mais e tá mais em pauta. Excelente pauta, aliás, que você trouxe, Ramires. Queria mandar um abraço para o vereador Nicolas de Ferraz de Vasconcelos, para o Bertolotto, que entrou aqui, o Corona, que entrou, e eu já prometi sua caneca, tá? Mas, voltando na pauta, dizer que a gente poderia conversar aqui ainda há bastante tempo, porque você trouxe pautas que destrinchariam muito assunto. Mas a gente tem um compromisso aqui com o Caio Luz e Prosa, que ele dura 45 minutos, e a gente está chegando perto disso. E então vamos caminhar para a próxima etapa e ao final. São 4 perguntinhas de resposta rápida aí para você falar para a gente. Eu vou começar aqui. Posso começar? Fica à vontade. Então vamos lá. Eu queria saber uma característica do jovem que deveríamos manter na sociedade. Dinamismo, talvez. Por quê? Eu acho que a juventude ela é muito tem o afã de fazer, tem a vontade e essa facilidade de adaptação. Eu acho que se a gente retomasse isso nas outras etapas das nossas vidas, eu acho que isso ajudaria muito em todas as problemáticas e todas as coisas que a gente enfrenta na vida. E uma característica do jovem que a gente não deveria manter para o resto da vida? Vai, resposta rápida, vamos lá.
É uma característica do jovem impulso. Eu acho que o impulso, quando você faz alguma coisa sem pensar muito, é complicado. Mas errando que você aprende, né? Uma boa, uma boa. Eu queria saber de você um pedaço de Minas que deveria ser exemplo para o Brasil e um pedaço de São Paulo que deveria ser exemplo para o Brasil. O pedaço não é terra, tá? Pode ser uma característica, pode ser como você preferir. Olha, Minas Gerais tem um negócio que é o acolhimento. Quando você chega lá, não importa de onde você é abraçado, você tem uma comida, um tempero, uma coisa que te chega. Eu acho que isso muitas vezes falta. Você ter esse oi para uma pessoa que às vezes você nem conhece, mas você olhou na rua e você quer dar oi para ela. Eu acho que esse calor é muito importante. E daqui de São Paulo, eu acho que a característica principal é o trabalho, é a vocação da galera de não se abater e trabalhar e ir firme, construir e ir nos propósitos. Aqui foi, eu acho que vai continuar sendo a terra dos sonhos. A galera toda sonha em vir para São Paulo para construir a vida e tudo mais. E eu acho que essa característica forte do trabalho aqui de São Paulo é a principal. Bacana. E se você puder escolher uma política pública, Ramires, para militar, e você soubesse que essa política pública, no final, você ia atingir seu objetivo, qual política pública você militaria? Eu acho que dentro da política de juventude, eu militaria pelos jovens que estão ali no sistema de socioeducação, encarcerados, porque eu acho que é a população que ela está mais vulnerável do que qualquer outra e você consegue fazer a virada de chave neles. Então eu acho que eu acredito muito no sistema de socioeducação e acho fantástico. Incrível, incrível resposta, porque é um dos temas também que mais me agrada. Queria mandar mais uma vez um abraço ao secretário Alexandre Modonese, que aquela hora a gente pincelou a presença dele, mas ele está aqui até o fim conosco. Mandar um abraço para a Geórgia, uma amiga querida e que tem um trabalho muito bacana aqui na área circense e é filha da vereadora Edir Salles, então mandar um abraço para a vereadora aí também. E queria agradecer mais uma vez, Ramires. Acho que a gente atingiu bastante o objetivo de discutir política pública para a juventude, conversar sobre isso, trazer esse assunto à tona numa semana tão importante. E então dar o meu boa noite, agradecer a todos que participaram, mesmo com a queda em dado momento, a gente voltou imediatamente com o mesmo público, então o pessoal estava bem ligado, eu fico muito feliz com isso. E queria pedir seu boa noite também aí para o pessoal. Cara, primeiro dizer da honra de estar aqui falando com você. Você é uma pessoa que desde que eu entrei na política me inspira e isso é assim incrível. Seus passos são inspiradores, eu gosto muito disso e dizer que eu sou seu amigo é uma coisa assim que eu amo, porque todo o seu caminho é um caminho muito bonito e que eu admiro. E dizer para todo mundo que está nos assistindo aqui que essa questão da política pública, de política, de participação social, de governo, ela é muito complexa, às vezes a gente passa raiva, mas vale a pena. Tudo isso vale a pena porque nada paga o preço da transformação social ou de lutar pela equidade das pessoas. Então, eu acho que é um pouco do recado aí da noite. E acreditem nas juventudes. Obrigado, Caio. Recado muito bem dado, viu, Ramires? Mandar um abraço pro Jabson, que entrou aqui também, mandou um abraço, pro Vanderlei, e dizer que foi um prazer estar com todos vocês que estiveram aqui. Então, repito, para quem não pôde ouvir no início, o Caio Luz e Prosa vai caminhando aí para o final da temporada. No fim do mês de agosto a gente conclui essa primeira temporada. Temos mais 2 entrevistas. A próxima delas, o Ramires, para você saber e para quem está nos assistindo, vai ser com Otávio Mesquita, ex-apresentador da Bandeirantes, uma figura bastante conhecida e muito bacana. Então, segunda-feira a gente vai estar com o Otávio Mesquita aqui. E depois temos a última semana, a gente finaliza essa temporada e volta em outubro com novidades. Mas agradecer mais uma vez todos que participaram, agradecer o Ramires por ter aceitado, principalmente os colegas que participaram, que perguntaram. Depois, se tiver alguma coisa, a gente passa para o Ramires.
e mandar um abraço, desejar boa noite, boa semana para todo mundo. Grande abraço. Abraço, Caio. Abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, Prazer. tchau.